Olá, tudo bem com vocês? Nos próximos vídeos, nós vamos falar de alguns contratos de emprego que guardam algumas características específicas e que também geram alguma confusão a respeito de seu entendimento, né? As pessoas acabam confundindo essas categorias de empregado e essa confusão decorre da tentativa de caracterizá-los ou de enquadrá-los a partir da função que eles exercem, quando na verdade deveria ser analisado quem é o seu empregador. Faço menção ao contrato de trabalho de emprego doméstico e ao contrato de emprego rural. Então, ao contrato dos empregados domésticos e o contrato de empregados rurais. Bom, vamos começar pelo contrato de trabalho doméstico. Quem é o empregado doméstico? E para definir quem é o empregado doméstico, eu me socorro da definição da professora, desembargadora, doutora Wólia Bonfim. Ela diz o seguinte, que doméstico é a pessoa física que trabalha de forma pessoal, subordinada, onerosa, por mais de 2 vezes por semana, para outra pessoa física ou família que não explore atividade lucrativa com sua mão de obra. Então, percebam que o contrato de emprego doméstico, contrato de trabalho doméstico, ele requer a presença dos 5 requisitos que nós estudamos: a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, a não eventualidade, que nesse caso aqui se configura a partir da prestação de serviços por mais de 2 vezes por semana. Então, até 2 vezes por semana não será vínculo empregatício, será o que comumente chamamos de diarista. Para se configurar como vínculo empregatício, exige-se que a prestação de serviço aconteça 3 vezes ou mais por semana. E, além disso, essa pessoa não assuma, evidentemente, né, nenhum risco, não tenha a assunção dos riscos. Mas essa questão da assunção dos riscos, como a gente percebe numa relação de trabalhador urbano, por exemplo, aqui não configuraria, porque quando você diz que o doméstico não vai assumir o risco do negócio, é porque a casa da pessoa não é um negócio jurídico como é uma empresa. Então não caberia aqui a gente exigir o risco, o critério de não assunção de risco da atividade. Por quê? Porque o doméstico ele presta os seus serviços para uma família ou para uma pessoa física e não para uma empresa, não para um negócio jurídico que importe em riscos. Então não há a falar aqui na não assunção de riscos do negócio jurídico, considerando não ser enquadrado esse requisito para um empregado doméstico. Haja vista que ele não trabalha para uma empresa, por assim dizer, mas sim para uma família ou uma pessoa física. Tá? Então, já temos aí uma primeira diferença. Não cabe falar do requisito não assunção de riscos, quando falamos de doméstico, porque o doméstico não trabalha para uma empresa, onde há um negócio jurídico e, consequentemente, os riscos dali decorrente. O trabalhador doméstico, ele trabalha para uma família ou para uma pessoa. E na troca da não assunção de riscos, é importante que a gente faça a seguinte análise, que está contida na definição, no final da definição da professora Wólia Bonfim, quando ela diz: trabalhe para outra pessoa física ou uma família que não explore atividade lucrativa com a sua mão de obra. O que isso nos remete? O que isso nos quer dizer? Que o empregado doméstico, a sua força de trabalho, não pode ser empregada para uma atividade que a pessoa física ou a família, sua empregadora, exerça uma atividade lucrativa. Me dê um exemplo, Rosali. Sim, você não pode ter uma pessoa, uma empregada, que seja enquadrada como doméstica,
se ela trabalha na casa de uma pessoa ajudando a fazer quentinhas que serão vendidas. Embora essa pessoa trabalhe dentro da casa, ainda que essa pessoa ajudasse com as tarefas domésticas sem cunho econômico, lucrativo, limpar a casa, lavar um banheiro, passar uma roupa, ela emprega a sua força de trabalho na atividade econômica do seu empregador. Qual seria essa atividade econômica? A confecção e venda de quentinhas. Esse item, esse detalhe da força do trabalho daquela pessoa ser empregada para exploração da atividade econômica do seu empregador, aqui no nosso exemplo, a venda de quentinhas, já desconfigura a relação de emprego como uma relação de emprego doméstico. Então, não temos o elemento não assunção do risco do negócio pelo doméstico, porque não há falar em negócio jurídico. Então, se não há negócio jurídico, né, nessa relação de emprego, a casa de uma pessoa não é um negócio jurídico, né, a relação, os serviços domésticos não constituem o serviço de um negócio jurídico, então não há falar nesse requisito. Entretanto, temos que atentar para outro requisito. Qual é? Que a força do trabalho doméstico, da doméstica, do doméstico, do empregado doméstico, que seja o gênero, que ele não seja utilizado pelo seu empregador, que pode ser uma pessoa física ou uma família, para exploração de alguma atividade econômica que esse empregador exerça. Se essa pessoa, se esse empregado doméstico, empenhar a sua força de trabalho na atividade econômica desenvolvida pelo seu empregador, lembrem-se do exemplo da quentinha que eu dei, não será uma relação de emprego doméstico, tá? Então, é importante essa definição da professora Volha para que a gente compreenda o que é o trabalho doméstico. E aí, para que você analise um contrato de trabalho, né, e o faça o enquadramento desse emprego, se a relação de emprego será regida pela CLT, será regida pela lei do rural, será regida pela lei do doméstico ou por o Estatuto do Servidor Público, nós não podemos analisar a atividade exercida pelo empregado. Nós devemos analisar, seguindo a lição da professora Volha, não a atividade desenvolvida, mas sim para quem ele trabalha. Porque a partir do momento em que definimos para quem ele trabalha, por certo, conseguiremos fazer o enquadramento daquele contrato de emprego. O que é fazer o enquadramento do contrato de emprego? É saber qual é a legislação aplicável, qual é a legislação que traz as regras a serem aplicadas àquele contrato de emprego. Será um contrato seletista, regido pelas leis da CLT? Será um contrato rural, regido pela lei dos rurais? Será doméstico, regido pela lei dos domésticos? Ou será regido pelo Estatuto do Servidor, seja ele um servidor público federal, estadual, municipal? Então, é preciso ver quem é o seu empregador e não a atividade que ele exerce. Sobretudo em relação ao doméstico, muitas pessoas confundem o trabalho doméstico, ficam presas ao senso comum de achar, como quando falamos em empregado doméstico, há um senso comum predominante de achar que o empregado doméstico será aquele, né, a empregada, a pessoa que trabalha na casa lavando, passando, cozinhando, no máximo um caseiro, um motorista, enquanto na verdade nós teremos outras possibilidades de configuração de um trabalho como doméstico, que a gente vai ver no próximo vídeo.